Olá! Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, com certeza é um aluno interessado ou uma aluna interessada em busca da sua vaga numa universidade com o curso que você almeja. O ano de 2020 não foi um ano muito fácil. Tivemos que levar adiante enfrentando os desafios. E é com esse espírito de enfrentar os desafios que eu estou aqui com você. Eu sou a professora Ana Cláudia, do Colégio Estadual Menino Jesus, e fui convidada pela Coordenação Regional de Educação de Trindade para falar um pouquinho com vocês de um tema muito importante no Enem, a famosa redação. Eu sei que no ato da inscrição vocês pensaram um pouquinho o que significa o Enem, mas é bom a gente lembrar que a sigla Exame Nacional do Ensino Médio. O que esse Enem proporciona a você? O Exame Nacional do Ensino Médio, ele avalia o desempenho do estudante, mas também colabora para o acesso à educação superior, acesso ao financiamento e apoio estudantil, como o FIES, ProUni, a autoavaliação e o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. Nesse sentido, eu considero muito importante que vocês tenham lido o edital. Espero que vocês tenham lido, pois vocês olharam datas de inscrição, prazos, dia da prova. E tudo isso está previsto nesse documento chamado edital. Muitos ficam perguntando, onde que é a prova, onde faço a inscrição? E vai pela fala de outros. Às vezes segue as orientações do professor, da escola. E é muito importante que você comece a ter autonomia de buscar essas informações em um documento específico chamado edital, porque seja um concurso público, seja outro tipo de exame que você venha a fazer no decorrer da sua vida, você precisa pegar o edital, pois ele é um documento em que você vai encontrar todas as regras previstas, vai te dar segurança para que você fique a par de tudo que foi combinado naquele concurso, naquele exame. No caso do Enem, lá no edital já tem previsto quais as provas que vocês farão. Vamos lá, a professora já foi lá e já verificou para vocês aqui que tem um artigo dizendo que vocês farão 4 provas objetivas com 45 questões cada, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e uma redação de no máximo 30 linhas, que será um texto dissertativo argumentativo desenvolvido a partir de uma situação-problema. Então, essas provas que vocês farão. Então, sendo assim, olhe lá no último item. Eis aqui o nosso desafio: produzir um texto do tipo dissertativo argumentativo a partir de uma situação-problema e obedecer os critérios avaliativos exigidos pelo exame. Se você tem o desafio de construir um texto nessa prova chamada Enem, eu gostaria muito de convidar todos vocês a pensar nessa palavrinha construir. Quando nós construímos um texto, pense bem nessa palavra texto. A origem dessa palavra vem do latim textum, que significa tecido, que significa tecer, entrelaçar. E aí, eu gosto muito de dizer para os meus alunos em sala de aula, vamos sair um pouco do foco da linguagem e vamos para outro campo de estrutura? Porque quando você tece, quando você entrelaça, você cria uma estrutura. E o que seria uma estrutura? Que tal a gente pensar nas construções de uma casa, por exemplo? Quando eu vou construir uma casa, eu não posso chegar e querer colocar um telhado, erguer as paredes, sem fazer o meu alicerce. Eu preciso fazer o alicerce, erguer as paredes, depois colocar madeiramento, para finalmente pensar em colocar o telhado. Se eu quero colocar em ordem contrária, eu não vou ter sucesso. O nosso corpo humano, ele tem uma estrutura. Se eu não tenho o esqueleto que me dá sustentação, eu não fico em pé. Então, como que eu vou ter a funcionalidade dos músculos, exercer o meu andar, se eu não tenho a estrutura do meu esqueleto?
Pensando assim, vamos voltar para o nosso campo da linguagem? O texto também. Nós, durante muito tempo, tivemos dificuldade, principalmente se nós não tivemos acesso a esse tipo de exercício do ato de escrever, de construir, a gente vai ter dificuldade mesmo, e aí a redação vira aquele monstro, né? Que a gente fala, meu Deus, eu tenho que fazer uma redação, como que eu vou fazer? E aí a gente tem que arregaçar as mangas e dizer, bom, se eu não fui treinado desde criança, se eu não tenho o hábito de escrever, eu preciso a partir de agora começar a criar. Então a construção desse texto, ela é pensada assim. Você tem que pensar que você também tem, dentro desse aspecto da linguagem, dentro do aspecto textual, os elementos, as técnicas necessárias que vai ajudar você a construir o seu texto. Bom, se você compreendeu aqui a ideia de texto, que é tecido, no tecido eu tenho uma unidade, mas que eu encontrei ali os fios, foram se entrelaçando, foram se tecendo um no outro e formou uma unidade. No caso do texto, eu vou usar os meus pensamentos, as minhas ideias, para que elas possam se entrelaçar e formar essa unidade comunicativa, que faça sentido. Então, o seu desafio é esse, construir um texto. Mas, professora, eu posso construir qualquer texto? Não, o Enem exige uma modalidade. Ele quer que nós façamos, que nós construímos um texto de um tipo chamado dissertativo. E aí eu quero acreditar aqui que você, que já está preparando para o Enem há uma longa data, já tem aí estudado os tipos de texto, já verificou quais são os elementos necessários para você construir. Eu vou lembrar aqui 3 tipos. Se o meu objetivo é construir uma história, eu quero contar uma história, eu quero contar um fato, com quem que aconteceu, onde aconteceu, vou contar os detalhes, vou contar esse fato, os elementos que eu vou usar são os elementos do texto narrativo. Então, por meio de parágrafos, eu uso personagens, onde foi, quando foi. Esses elementos vão ajudar a construir um texto narrativo. Mas o Enem quer que você construa um texto narrativo? Não. Nada de contar histórias, nada de contar o que aconteceu lá na sua redação do Enem. Bom, se você trabalha em uma imobiliária e o seu chefe pediu para que você fosse até um apartamento e descrevesse como é o apartamento que você foi. Você vai chegar e escrever para ele. Lá tinha 2 quartos com suíte, a parede era branca, havia uma sacada ou não. Então você vai descrever o apartamento para o seu chefe. Você vai fazer um texto descritivo no Enem? Não. O Enem não quer de você um texto descritivo. Professora, então o que o Enem quer que eu construa? Bom, o Enem vai te dar um assunto. Dentro desse assunto maior, o Enem vai fechar em um tema específico. E é desse tema que ele quer que você fale. Ele quer que você opine, quer que você discorra sobre esse assunto. Falar sobre o assunto é dissertar. E aí eu pergunto, professora, então é fácil. Eu chego lá, olho o tema e digo o que eu penso. Olha, a opinião é sua. É claro que no texto dissertativo nós colocamos a nossa opinião, mas não se esqueça daquela regrinha. Não use a primeira pessoa. Não coloque eu acho, eu penso, eu acredito. Não. Mas então como é que eu faço? Como que eu vou fazer, professora, se eu não posso falar a minha opinião e não colocar a primeira pessoa, que é o eu? Muito simples. A professora Ana Cláudia pode dizer para vocês que ela acredita que o uso da máscara protege as pessoas do Covid-19. Eu posso chegar aqui e dizer para vocês, eu acho que a máscara protege as pessoas do Covid-19, mas eu quero emitir essa opinião tirando de lado a minha primeira pessoa. Eu chego aqui e digo para você, a máscara protege contra o Covid-19.
Eu estou emitindo a minha opinião, mas eu não estou colocando a minha pessoa ali naquele texto, porque o texto dissertativo, eles precisam ter o caráter de impessoalidade, que eu tenho certeza que vocês já viram isso em outras aulas que vocês tiveram sobre tipologia. Eu só quis recordar um pouquinho para a gente focar que nós precisamos estar atento que no Enem nós vamos construir um texto chamado texto dissertativo. Bom, aqui nós temos um resumo que o nosso produtor Juliano vai passar para vocês aí na telinha, que é a prova de redação. Veja bem que é o que a professora acabou de falar para vocês. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo ou argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos conscientes, estruturados, com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa e você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento ou conclusão. Vamos especificar um pouco mais sobre isso. Professora, eu encontrei o tema, construí o meu texto. O que será avaliado nesse texto? O que eu preciso ter tido sucesso após terminar, passar limpo, entregar o meu texto para a equipe do Enem? Você terá 2 avaliadores para a sua redação. Elas são digitalizadas, não sei se vocês já viram, sem nome, sem identificação, são digitalizadas e enviadas por meio eletrônico para os avaliadores. Eles vão abrir essa redação na tela e ali eles vão avaliar essas 5 competências dentro do seu texto. Cada competência que ele coloca o olhar sobre a sua redação, ele vai atribuir a nota de 0 a 200, que somado ali, se você tira 200 em cada competência, tá aí você tirando a nota 1000, que é a desejada por muitos. Temos aqui, o que seria isso? A competência 1 é você demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É você escrever o seu texto em língua portuguesa. Professora, mas tem alguém que vai escrever algo tão desconexo que possa olhar para aquilo ali e ver que não é língua portuguesa? Sim, ocorre. E aí ele vai tirar nota 0 nesse item da competência 1. Então, primeiramente, o olhar aqui está escrito um texto em língua portuguesa? Dentro da estrutura gramatical, da estrutura dentro dessa língua? Sim, então está dentro dessa competência 1. A competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Competência número 2 é aquilo que a professora falou para você agora há pouco. Anteriormente, nós não falamos da construção textual de um tipo dissertativo? Se você usa elementos da narração e constrói uma história, você já eliminou a competência 2. Se você escreveu um poema, que lindo o seu poema, mas você não está dentro da competência 2. Escreveu uma carta maravilhosa, sem erros gramaticais, você está 0 na competência 2, porque a competência 2 quer saber de você se você compreendeu o que é o tipo dissertativo argumentativo, aquele texto em que você coloca a introdução. Você lê o tema, introduz a sua ideia, desenvolve com os seus argumentos e faz uma conclusão do que você disse. Eu tenho certeza também que você estudou isso em outra aula que não é a de hoje. A gente não vai entrar em detalhes com a construção do texto dissertativo. Eu tenho certeza que você já viu e se você já não viu, vá lá,
Vá lá saber como é que a gente constrói um texto dissertativo. O que seria fazer essa introdução? A minha dica é que você faça uma afirmação. Eu olho para o tema, eu, professora Ana Cláudia, costumo fazer isso. Eu olho para o tema e penso, eu concordo ou eu não concordo? Se eu for falar da escassez da água, por exemplo, eu penso, existe a escassez da água ou não existe? Porque se eu disser que existe, eu vou ter que eu vou virar advogada do que eu disse. E será a minha defesa nos outros parágrafos. Se eu disser que não existe, eu também tenho que comprovar o que eu disse. Então, você faz uma afirmação, concordando ou não com as questões que estão ali no tema, e daí para frente você vai desenvolver, tornando o advogado das suas ideias, da sua ideia lá inicial. E se você colocou uma ideia inicial, desenvolveu defendendo a sua ideia, precisamos concluir. E na conclusão, é fundamental que você coloque uma possível solução. Ah, professora, mas tem determinados temas que eu não sei qual é a solução do problema. Eu não sei qual vai ser a solução para o Covid-19. Eu não sei qual é a solução para a escassez da água. Eu não sei o que fazer para a preservação ambiental melhorar. Eu não tenho a solução. Você não precisa dar a solução, você precisa apontar caminhos. Quais são os caminhos para que isso possa ser resolvido? Se eu estou falando de um assunto que envolve consciência social, envolve consciência coletiva, por que não dizer uma educação de melhor qualidade ajudaria a desenvolver esse pensamento? Campanhas midiáticas seriam importantes para despertar essa consciência nas pessoas. Leis mais apropriadas, veja que a professora está falando para qualquer tema, né? Leis mais apropriadas ou que se cumpram as leis que existam. Você está dando ali dicas de como resolver o problema. Isso é chamado intervenção. Nós estamos na competência 2, tipos. Na competência 3, eu vou resumir para vocês. Se você vai construir um texto, que ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, que tal que eles estejam conectados? Que tal nós usarmos aí os nossos conhecimentos de coesão e coerência e colocar ali, perdão, a professora já foi para a competência 4. Nós estamos na 3, né? Relacionar, tá certo. É isso mesmo. É relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões em defesa de um ponto de vista. Então, é muito importante aqui, o avaliador vai olhar na sua competência 3 o seu ponto de vista. O seu ponto de vista. E na competência 4, os mecanismos que a professora estava falando. Então, vamos retomar aqui. A competência número 1, se você está escrevendo dentro da modalidade de língua portuguesa. Na competência 2, se você sabe o tipo de texto. Eu sei o que é tipo de texto dissertativo, estou demonstrando aqui através da minha construção, estou produzindo um texto dissertativo, competência 2. A competência 3 é a sua capacidade de argumentação. É qual o seu ponto de vista, qual a sua bagagem cultural, qual é o seu conhecimento de mundo que você traz para a sua redação para argumentar. O que você sabe desse assunto? Isso é a competência 3 e a competência 4, que são o encadeamento de ideias. Já viram aquelas pessoas que começam a escrever uma coisa, de repente parece que o segundo parágrafo não tem nada a ver com o primeiro e o terceiro nada a ver com o segundo? Fica aquele texto desconectado? Disso que a professora está falando. Então, tenham bastante atenção em falou uma coisa, retoma ali apresentando o desenvolvimento daquilo que falou, complementa a sua ideia e conclua a sua ideia de acordo com o que você começou a falar. Use aí os termos que você estudou ou tem habilidade, afirmou lá em cima, vai para o segundo parágrafo, sendo assim, né? Depois, além do que, dessa forma, e portanto, no entanto, e assim você vai conectando suas ideias e vai ficar show. E na competência número 5, eu também já falei para vocês. Essa aí
Por favor, tem gente que perde 200 pontos só porque escreveu uma redação maravilhosa, mas não fez a sua intervenção, não colocou possíveis soluções para o problema. Então, na competência 5, o avaliador vai olhar para a sua redação e vai dizer: esse aluno fez uma intervenção, seja no desenvolvimento ou na conclusão. Eu costumo fazer muito na conclusão. Quando eu chego no parágrafo de conclusão, eu coloco ali as intervenções que eu acredito que sejam necessárias, são importantes para resolver o problema que eu estou discutindo durante todo o texto. E aí, se colocou. Ele colocou só uma, então às vezes vai tirar ali uma pontuação menor. Ele apresentou 2, 3 ideias, já a pontuação já vai ser melhor. Então ele vai olhar como que é essa intervenção desse aluno. Foi adequada? Foi pertinente? Daí a sua pontuação está garantida. Bom, feita essa introdução, eu gostaria hoje de deixar uma contribuição para você. Eu sei que você almeja tirar a nota 1000. Todos nós desejamos tirar a nota máxima. Mas que tal nós pensarmos um pouquinho que se a gente cometer algum erro em relação aos critérios exigidos, nós poderemos zerar a nossa redação. Isso mesmo, zerar a nossa redação. Ela às vezes nem vai para ser corrigida, porque o próprio computador vai olhar lá, digitalizou. Por exemplo, tem menos de 7 linhas, para que vai mandar para o avaliador? Menos de 7 linhas, zera a redação. Então, esses critérios eu quero que vocês observem bem, porque 4% dos alunos têm zerado redação em anos anteriores. E isso é muito grande. E às vezes por falta de conhecimento. E é esse conhecimento que eu quero levar até você. Vamos lá, Juliano, colocar na tela os itens que zeram a redação? É isso daí, ó. Vamos lá. Número 1, fuga total ao tema. Fugiu ao tema? Zerou a redação. Ah, professora, o que significa isso? Significa que, aqui vai a minha dica, cada palavra que está no tema, e você que já fez aí alguns simulados e viu ali como é a prova do Enem, ele vai aparecer geralmente em negrito, né? Tá? Proposta de redação. Com base nos textos motivadores, desenvolva um texto dissertativo argumentativo com o seguinte tema. E aí ele te dá o tema. Meu aluno, minha aluna que está me ouvindo nesse momento, nenhuma palavra que está ali de enfeite. Nenhuma palavra que está ali pode ser desconsiderada, porque é isso que vai fazer com que você às vezes se perca e vai fugir ao tema. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2015, o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Veja só, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Se eu desconsidero essa primeira palavrinha, persistência, e leio violência contra a mulher, vou falar de violência contra a mulher. E fala da violência da mulher de uma forma geral. Ou ainda pode ocorrer do aluno ler só a palavra violência. Oba! O tema é sobre violência. Existe violência no trânsito, existe violência em todo lugar no mundo, e começa a falar e devagar. Não. Ele está falando, olha para você ver, ele está falando que você quer que você fale de violência? Sim. De violência contra quem? Contra a criança? Não. No trânsito? Não. A violência contra a mulher. Ele só quer que você fale, então, se ela existe ou não? Essa palavrinha não foi colocada aí de graça. Ele quer que você fale sobre a persistência dessa violência. A pergunta aqui é: essa violência persiste ao longo dos anos? Passa ano e ainda ocorre, mesmo sendo tomadas algumas medidas? Sim ou não?
E por último, a palavra Brasil não está aí também de graça. Ele não quer que você fale da violência contra a persistência da violência contra a mulher na Índia, no mundo, não, no Brasil. Fale disso, né? Isso foi em 2015. E aí, se você então leva em consideração todas as palavras que estão ali, faz aquela reflexão do que ele quer que eu fale. Eu concordo que é isso mesmo? Eu não concordo? E a partir daí, eu tenho certeza que as suas ideias virão e você fará uma excelente redação. Segundo item, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Isso já falei várias vezes aqui na aula de hoje, não é? Se você não entendeu ainda o que é um texto dissertativo, se você não estudou ainda que precisa fazer em parágrafos, com introdução, desenvolvimento e conclusão, e que um texto dissertativo você não conta história, e sim você fala a respeito de um assunto, não vai dar muito certo. Você vai zerar a sua redação. Porque se o tipo não for dissertativo e argumentativo, você vai zerar a sua redação. Terceiro item, extensão total de até 7 linhas. Professora, será que tem alguém que escreve 7 linhas lá no dia do Enem? Sim. Vai entender, né? Às vezes deu branco, às vezes não estava num dia bom. Isso acontece com qualquer um de nós. Mas se você está preparado, se você se preparou para essa prova, se você leu sobre diversos assuntos para que você possa chegar diante de um tema e dissertar, com certeza você vai conseguir escrever umas 15, 20, 25 linhas, porque é o mínimo 7 e o máximo 30. Então, se você escreve menos de 7, zerou a sua redação. Cópia integral de textos da prova de redação ou do caderno de questões. Olha só, eu sempre falo para os meus alunos, quando você chegar, leia a proposta e leia os textos motivadores. Os textos motivadores, olha o nome, motivadores, eles não são textos copiadores, não é mesmo? Então, eles estão ali para te dar uma ideia, para clarear o seu pensamento, para que você possa ter uma fonte de conhecimento e não para você chegar, copiar e colocar. E tem mais alguns que acham que são espertinhos, tá fazendo a prova objetiva, vê uma questão lá que fala, tá de acordo com o tema, vou copiar isso aqui, que isso aqui tá legal para ser a minha redação. Não faça isso. Os avaliadores estão muito atentos e ele vai verificar que você fez essa cópia e verificando, zerou a redação. Continuando aqui com nossos itens que zeram a redação, impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Vou ser bem rapidinha nesse item. Por favor, meu querido e minha querida, não desenhe nada na sua redação. Nem um coraçãozinho, nem uma florzinha, nem dentro do texto, nem nas margens, nem fora da margem, em nenhum lugar. É letra. Nós precisamos de escrita. Vamos escrever o nosso texto e deixá-lo ali sem nenhum desenho. Números ou sinais gráficos fora do texto, né? Nada disso, nenhum númerozinho, nada que possa. Eu vou falar para vocês o que acontece. Algum número, alguma coisa que você anotou ali, pode configurar que você esteja querendo mandar uma mensagem para o avaliador. E isso é proibido. Então não tem que ter nada na sua redação que identifique você. A sua identificação vai na prova, mas a sua prova de redação ela vai ser digitalizada sem nenhum reconhecimento de que é você. Nós temos aqui também parte deliberadamente desconectada. O que é parte desconectada? É quando a pessoa está escrevendo, eu não sei o que acontece com ela, ela quer preencher as linhas, ela põe um pedacinho de uma oração, ela põe um pedacinho de música, ela acha que o avaliador não vai ler. E, professora, mas pode ser que aconteceu, um avaliador não leu e deu, mas você vai arriscar? Eu não arriscaria. Então, não coloque nenhuma parte desconectada no seu texto. Assinatura, nome, apelido, codinome, rubrica, nada disso. Nenhuma assinatura no seu texto e que o seu texto seja predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Se ele for em língua estrangeira, zera a redação. Professora, mas eu sou ótimo em inglês, eu vou escrever meu texto
todo em inglês. Se você escrever em outra língua, zera a redação. Professora, mas eu sei disso, que coisa boba que você está falando. Olha, acreditem em mim, tem pessoas que por falta desses conhecimentos zeraram a sua redação. Então eu espero que se você nunca teve a oportunidade de observar esses critérios, que a partir de agora fique atento. E se você já sabia tudo isso, parabéns para você que está atento às situações que levam a zerar a sua redação. E por último, né, folha em branco, mesmo que haja texto escrito, folha de rascunho, nada disso. Bom, se você percebeu todas essas situações que levam à situação de nota 0, fuja delas. Porque você fugindo delas, o seu texto, passando por esse crivo, ele vai para os avaliadores. Ou seja, vão ter que avaliar o meu texto. Aí eles vão para aquelas competências, vão olhar para o seu texto, vão dizer, como é que ele está escrito em língua portuguesa? De 0 a 200. Ah, fez um texto dissertativo, argumentativo, fez introdução, parágrafos de desenvolvimento, de conclusão, 0 a 200. Ótimos pontos de vista, veja só, muitas opiniões a respeito do tema, colocou aqui uma estatística, uma citação, ele trouxe aqui o conhecimento que ele tem para embasar e para defender a sua ideia, ele é bom de defesa, 0 a 200. É um texto bem conectado, coesão e coerência, que delícia, 0 a 200. E por último, fez uma intervenção no último parágrafo, lembrando, não precisa ser no último, mas a professora Ana Cláudia costuma fazer. No último parágrafo, falei, e agora o que pode ser feito, né, dentro da sociedade para que resolva esse problema? Eu vou dar aqui algumas dicas que a sociedade pode ter esses caminhos aqui para resolver esse problema que está sendo discutido aqui, de 0 a 200, a sua intervenção. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. Vou deixar aqui, olha só, Juliano, mostra aí para eles. Eu tenho aqui a prova do Enem de 2015. Observem, você vai receber uma prova, um caderno, que ele tem lá algumas orientações. Elas não estão ali à toa, viu, meus queridos? Não pule a primeira parte, leia todas essas orientações. O aluno que lê as orientações, ele sai na frente. Ele tem menos chance de errar. Então eu tenho aqui todas as orientações que estão ali, ó. Você está recebendo um caderno? Sim, confira a cor do seu caderno, observe tudo, você vai receber um cartão de resposta, etc, etc. Vocês que estão aí nessa maratona de Enem já estão careca de saber isso que a professora está falando, mas é sempre bom repetir. E aí nós temos lá, aqui vem a proposta, volto a dizer, leiam os textos motivadores. Eles não são textos dissertativos, pode ser uma carta, um panfleto, uma estatística. Eles vão recortar vários tipos de texto que tem o mesmo assunto, o assunto que você precisa falar. Então, professor, eu tenho medo de chegar lá e não dar conta de falar nada sobre o assunto. Então vai para os textos motivadores. Você pode usá-los sim. Use os dados que estão ali, use as ideias, é só você trocar as palavras, coloque do seu jeito. Você não vai copiar, mas você vai usar os textos motivadores para extrair ali a sua argumentação. Eles estão te dando. Por que você vai jogar fora e vai ficar no vazio? A não ser que você tenha muita confiança de desenvolver o tema por você mesmo. Aí tudo bem, a gente precisa respeitar, mas eu oriento, leiam os textos motivadores com muita paciência, sublinha, vê ali o que você já vai usar e utilize aquilo que você achar necessário. Bom, se você também quiser pesquisar na internet, coloque lá, redações nota 1000, lá no site do INEP, né, no site do MEC, tem muitas divulgações de redações de pessoas que tiveram muito sucesso. Eu trouxe aqui, eu não vou ler porque eu acho que o meu tempo está acabando, o Juliano já está ali dando um sinalzinho para a professora. Então, você acesse a essas redações nota 1000 e veja qual é o caminho das pedras que esses alunos seguiram. Como é que eles fizeram a sua introdução, o seu desenvolvimento. Veja ali alguns exemplos.
tá? Tem vários textos na internet em que o aluno tirou a nota 1000. Esse que eu trouxe para vocês aqui hoje é de 2015. Essa candidata aqui, ela falou, né, sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Ela dissertou sobre esse assunto e tirou nota 1000. Essa é outra e essa mais uma. Caso você se interesse, leia depois com bastante paciência, atenção, para que você pegue aí o jeito. E agora, para me despedir de vocês, eu quero deixar aqui, então, um resumo dessas dicas de hoje. Querido e querida, a dica número 1 que eu dou para vocês é: chegue com antecedência no dia da sua prova. Você já deve ter ouvido isso muito, mas leve a sério, porque o nervosismo, a ansiedade, atrapalha a gente escrever uma redação. Pensa você chegando atrasado, o portão está quase fechando, você não acha qual é a sua sala. Quando você senta para escrever, aquela adrenalina toda vai te atrapalhar. Então chegue uma hora antes, procure o seu lugar, identifique a sua sala, sente, respire, né? Se você tiver alguma fé, alguma crença, ore a Deus e peça ali sabedoria, que ilumine as suas ideias de tudo que você estudou e preparou para esse momento, e faça uma boa redação. Então, chegue com antecedência. Número 2, leia com atenção o tema e os textos motivadores. Já disse para vocês, eles não estão ali de enfeites. Terceiro, faça um rascunho em que você possa soltar suas ideias sem preocupação com erros. Você tem ali um caderno, eles dão uma folha de rascunho, mas você também tem o seu caderno que você não precisa utilizar, você só não pode, rasurar nem escrever nada no seu cartão resposta, mas na sua prova você pode. Vire, escreve, anote as ideias. Quem foi meu aluno sabe, faça tempestade de ideias, que é colocar ali no círculo qual é o tema, e eu vou buscando várias palavras que têm a ver com aquele tema, porque isso eu estou fazendo o quê? Buscando na minha memória aquilo que eu já ouvi, li e aprendi sobre aquele tema. Coloque, rascunhe de qualquer jeito, sem preocupação nenhuma. E só depois você faz o quê? Passe a prova limpo, organizando a estrutura bem caprichosa, que vem agora para a quarta dica, dica número 4. Releia o seu texto, mudando sua posição. Ó, vamos lá, você muda a sua posição, dá uma voltinha e fala: agora eu não sou mais o escritor desse texto, eu sou o leitor, eu que vou avaliar. Faça isso, experimente, leia agora com um olhar avaliador. Pessoal, qualquer um de nós cometemos erro de ortografia, esquecemos alguma pontuação, ainda mais se escrevemos muito rápido. Então, quando você volta esse olhar para o texto, você mesmo vai perceber: opa, esqueci esse acento. Meu Deus, não coloquei o ponto final. Veja só o parágrafo 2, não coloquei essa vírgula tão necessária. Gente, eu escrevi essa palavra sem ser com letra maiúscula. Então, esse olhar de reflexão sobre o seu texto ajuda muito, muito mesmo, a corrigir o seu texto antes que ele seja entregue. Número 5. Capriche na letra na hora de passar a limpo na folha correta. Ai, professora, esse negócio de letra é chato, eu não sei se a minha letra é bonita. Eu não tenho letra bonita. Ninguém está falando de letra bonita, porque o belo vai dos olhos de cada um. Às vezes tem pessoas que acham a minha letra linda, tem pessoas que acham a minha letra feia. Não é disso que eu estou falando. A sua letra precisa ser legível. O avaliador tem que abrir a pastinha que está o seu texto e conseguir ler com tranquilidade. E não ficar: será que é um O? Será que é um A? Será que é um T? Será que é um D? Se ele fica com essa dificuldade de leitura, com certeza prejudica a sua nota. Então, na hora de passar a limpo, porque se você não consegue no rascunho, o rascunho eu não quero saber, mas na hora de passar a limpo, capriche na sua letrinha, coloque legível, obedeça às margens. Professora, preciso colocar título? Tanto faz, é opcional. Você pode dar um nome para o seu texto e escrevê-lo, ou você pode simplesmente começar no primeiro parágrafo e desenvolver o seu texto. Dica número 6, fuja das situações que levam a nota 0.
E eu deixei aqui para vocês todas elas. Situação que leva a nota 0, tô fora. E número 7, leve em consideração as competências que serão exigidas pelo exame. Releia, vá lá nas competências, são 5. Tente utilizá-las, tá? Coloque ali, porque são essas competências. O que são competências? O que meu aluno é capaz? O que esse aluno, o que esse escritor aqui teve de competência para produzir? Ele tem essas 5 competências aqui nesse texto, e o texto dele vai ser bem avaliado e a sua nota com certeza será alta. E, por último, a última dica, Juliano, a última dica da professora Ana Cláudia é: acredite em você. Acredite em seu potencial. Acredite que você é capaz. Você não está desconectado do mundo. Você não tem como não ter visto falar em alguma coisa que seja ambiental, ou da saúde, ou de política, ou de economia. Você é um ser que está inserido no mundo e de alguma forma você viu ou ouviu ou leu sobre determinados assuntos. Na hora da prova, coloque isso em prática, dê o seu melhor e boa sorte para você.